Putin quer os 440 kg de urânio altamente enriquecido do Irã. Mas você se lembra de quando a Rússia prometeu proteger as armas nucleares da Ucrânia? Você vê o que aconteceu desde então? Trump disse que não. O Irã chama o seu urânio de tão sagrado quanto o seu solo e se recusa a abrir mão dele. Bem-vindos de volta. Vamos mergulhar nessa história. No dia 17 de abril, Trump postou o seguinte na Truth Social. O Irã concordou com duas coisas. Primeira, não desenvolver uma arma nuclear. Segunda, entregar o seu estoque de urânio enriquecido, o qual Trump chamou de poeira nuclear. Então, de qual estoque estamos falando? De acordo com a Agência de Vigilância Nuclear do Mundo, a IAEA, o Irã possui aproximadamente 440 kg de urânio enriquecido a 60% de pureza, além de várias toneladas de urânio enriquecido de grau inferior a 20% e 5% de pureza. Com 90% de enriquecimento, ele atinge o grau militar para armas. Antes de essa guerra começar, as agências de inteligência avaliaram que o Irã estava a 12 dias de conseguir produzir uma arma nuclear. Então, se o Irã vai entregar o seu urânio, para quem ele vai? É aí que Putin entra na história. Deixe-me levar você de volta ao dia 13 de março, o dia 13 da guerra. O presidente russo Vladimir Putin ligou para Trump sobre a guerra. Em algum momento dessa ligação, Putin fez uma proposta. Ele se ofereceu para ficar com o urânio enriquecido do Irã, tirá-lo do Irã sem exigir tropas americanas ou israelenses no solo, e armazená-lo na Rússia. Problema resolvido, certo? Mas Trump o rejeitou. Um oficial do Zemmour disse ao Axios: "Esta não é a primeira vez que isso foi oferecido. Não foi aceito. A posição do Sakharov é que precisamos ver o urânio assegurado. Assegurado, o que significa não nas mãos da Rússia. O objetivo de Putin nunca foi resolver o problema. O objetivo de Putin era tornar a si mesmo a solução. E Putin não era essa única voz russa usando esse argumento. No dia 18 de abril, o CEO da Rosatom, a corporação nuclear estatal da Rússia, foi a público com a sua proposta e eu cito: "Apenas a Rússia tem experiência positiva interagindo com o Irã. Em 2015, a pedido do Irã, nós já transportamos urânio enriquecido do Irã. Estamos prontos para ajudar com essa questão hoje também." Ele está certo sobre o precedente de 2015. Sob o Plano de Ação Conjunto Global, o Acordo Nuclear do Irã, a Rússia de fato pegou o urânio de baixo enriquecimento do Irã. A Rosatom tem a infraestrutura, os relacionamentos, a capacidade técnica e o precedente legal para exatamente esse tipo de transferência. O CEO da Rosatom chamou a questão do urânio de um dos aspectos mais sensíveis das negociações e disse que a Rússia estava pronta para ajudar. A Rosatom estava monitorando de perto as negociações entre EPOA e Irã. Um jeito educado de dizer: estamos esperando o nosso momento. Dmitry Peskov do Kremlin foi ainda mais longe no dia 15 de abril, dizendo ao India Today: "Esta poderia ter sido uma solução muito boa, de fato, mas infelizmente o lado americano rejeitou a proposta." Ele acrescentou que Putin ainda está pronto para reviver a ideia. É claro que os Zeonoli tinham problemas com isso, não um, mas 4 problemas. Problema 1: confiança. A Rússia é o país que estava ajudando o Irã. A Rússia forneceu ao Irã componentes de drones e ajudou o Irã a evadir sanções econômicas. A indústria de petróleo da Rússia estava capacitando diretamente a habilidade do Irã de financiar o IRGC através de comércio paralelo. Por que os Estados Unidos entregariam à Rússia um prêmio geopolítico, o controle do estoque nuclear do Irã, em troca de acabar com uma guerra que a Rússia estava ativamente ajudando o Irã a lutar? Problema 2: o precedente da Ucrânia. Em 1994, a Rússia coassinou o Memorando de Budapeste. Eles prometeram proteger a soberania e as fronteiras territoriais da Ucrânia, em troca de a Ucrânia abrir mão das armas nucleares que havia herdado da União Soviética. A Ucrânia abriu mão das armas nucleares. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014. A Rússia invadiu a Ucrânia novamente em 2022. O histórico da Rússia em garantias nucleares é: ela deu garantias. Depois, fez o oposto das garantias. Por que qualquer presidente São dos Exílios confiaria na Rússia para guardar o urânio do Irã e não acabar devolvendo-o eventualmente?
ou usá-lo como moeda de troca para extorquir tanto o Irã quanto os ANMOA simultaneamente. Problema 3. Influência permanente. Se a Rússia guardar o urânio do Irã, a Rússia pode ameaçar devolvê-lo toda vez que quiser algo de Teherã ou de Washington. Material nuclear como um refém diplomático. Isso não é uma solução. Isso é um novo problema que substitui o antigo. Problema 4. O verdadeiro objetivo. Os EUA não querem apenas o urânio do Irã fora do Irã. Eles querem que o Irã seja verificavelmente, permanentemente incapaz de desenvolver uma arma nuclear. Armazenar urânio na Rússia não elimina essa infraestrutura de enriquecimento do Irã, nem impede o Irã de enriquecer mais urânio. Se um acordo desmoronar em 5 anos e a Rússia decidir que seus interesses se alinham com os do Irã novamente, o que historicamente às vezes acontece, o Irã pega o urânio de volta e zera o cronômetro de novo. A posição de Trump, conforme declarada através de sua equipe, os Saxon-Gua precisam ver o urânio do Irã ser destruído ou colocado em circunstâncias onde nunca possa ser devolvido ao Irã. Esse é um requisito fundamentalmente diferente de armazenado em outro lugar. A proposta da Rússia resolve a aparência imediata. Ela não resolve o problema real, e Trump sabia disso. Agora, deixem-me explicar o lado do Irã nisso tudo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, usou uma linguagem que deve dizer a você exatamente o quão emocionalmente carregada essa questão era dentro do Irã. O urânio enriquecido é tão sagrado quanto o solo iraniano. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, foi direto sobre a exigência dos Ayatollah. Eu posso dizer a vocês que nenhum material enriquecido será enviado para os Iraquis. Isso é inegociável. E não se esqueçam da China. Publicamente, a China apoiou a proposta da Rússia, elogiando-a como um passo construtivo em direção à desescalada. No entanto, em uma reviravolta significativa no dia 18 de abril de 2026, surgiram relatos de que a China começou a lançar a sua própria oferta para assumir a custódia do urânio. Embora o Irã historicamente tenha confiado na Rússia com seu material nuclear, a atual liderança sombra de Teherã está supostamente se inclinando para a China como fiadora. O Irã vê a China como uma parceira econômica mais estável, que tem menos probabilidade de usar o urânio como moeda de troca em seus próprios conflitos separados. Então o Irã, disposto a conversar sobre a custódia de um terceiro país. Não disposto a conversar sobre a custódia americana, absolutamente não disposto a se comprometer a nunca mais enriquecer urânio. Se o urânio de fato fosse para outro país, aqui está o roteiro potencial de implementação. Passo 1. Verificação. O que o Irã concordou tem que ser verificado. Isso significa inspetores da IAEA de volta dentro do Irã. Isso significa acesso aos locais conhecidos, Natanz, Fordow, Esfahan, e provavelmente aos locais desconhecidos também, aqueles que as agências de inteligência nunca confirmaram publicamente. Passo 2. Transferência física. Mover 440 kg de urânio enriquecido a 60% mais toneladas de material de grau inferior não é uma operação de um dia. Isso exige barris de transporte especializados, escoltas de segurança, pessoal técnico e uma instalação de recebimento. Seja a Rússia sob a estrutura da IAEA, ou um terceiro país neutro, ou algum outro arranjo, a logística é complexa. Passo 3. Desmantelamento da infraestrutura. O urânio é apenas parte da exigência. Os EUA também querem que as centrífugas de enriquecimento do Irã sejam desmanteladas. Natanz e Fordow fisicamente desativadas. Esse é um pedido mais difícil do que mover o urânio, porque significa que o Irã não pode reconstruir facilmente. Passo 4. Uma estrutura de paz permanente. Esta é a parte mais difícil. O acordo nuclear não acaba com a guerra. A guerra acaba com um acordo político. Um que aborde o Estreito de Hormuz, as redes de procuradores iranianos, o alívio de sanções e garantias de segurança. Nada disso acontece em um dia ou uma semana. O acordo nuclear de Obama levou 20 meses para ser negociado, após o acordo interino de Genebra em 2013. Isso é muito mais complexo. Agora deixem-me contar a vocês o que Putin realmente quer de toda a situação do Irã. Putin não queria essa guerra. A Rússia estava se beneficiando enormemente da cooperação iraniana. Negociações de petróleo barato, trocas de tecnologia de drones,
um interesse compartilhado em minar a ordem internacional liderada pelos Evo Morris. Um Irã estável, dominado pelo IRGC, que financiava o Hezbollah e os Houthis e mantinha o Oriente Médio desestabilizado, era valioso para Putin. Mas a guerra aconteceu de qualquer maneira. E Putin, como sempre, olhou para a situação e perguntou: o que eu posso extrair disso? A sua resposta: status de mediador. A oferta do urânio não era sobre ajudar o Irã ou ajudar o ZEWAL. Era sobre Putin inserir a Rússia na arquitetura do acordo. Se a Rússia conseguir hospedar o urânio, a Rússia tem um assento permanente na mesa de qualquer futuro acordo entre EIFAST e Irã. O papel de mediador também ajuda Putin domesticamente. Enquanto soldados russos estão morrendo na Ucrânia, Putin precisa projetar relevância global. Ser o homem que ajudou a acabar com a guerra do Irã, mesmo que parcialmente, vale alguma coisa em casa. E aqui está a parte que deveria genuinamente preocupar você. Há uma conexão direta entre a guerra do Irã e a guerra da Ucrânia nos cálculos de Putin. Cada ativo militar dos Sminkepwa enviado ao Golfo Pérsico é um ativo não enviado à Europa. Cada foguete HIMARS disparado contra o Irã é um que não é enviado para a Ucrânia. Cada bilhão de dólares gasto no bloqueio de portos iranianos é 1 bilhão não alocado para reconstruir a capacidade de defesa europeia. Putin olha para a guerra que se mete a guerra entre Ineua e Irã e vê a distração da OTAN. Quanto mais tempo ela durar, mais ela serve aos seus interesses na Ucrânia. O bloqueio de Trump, ao escalar rapidamente a pressão econômica e aparentemente resolver a questão nuclear em 5 dias, está, da perspectiva de Putin, acabando com a distração rápido demais. A guerra do Irã era útil para a Rússia enquanto se arrastasse. Um acordo rápido não é o que Putin queria. Se o acordo da poeira nuclear se mantiver, se um cessar-fogo se tornar permanente, se o bloqueio for levantado e o petróleo fluir novamente, a Rússia perde a distração e a Ucrânia volta para a frente da atenção ocidental. Aqui está a minha leitura honesta sobre o que acontece a seguir. O anúncio da poeira nuclear é real o suficiente para que ambos os lados estejam investidos nele. O Irã não pode recuar publicamente sem desencadear uma escalada imediata. Trump não pode fingir que não disse isso. Isso cria um impulso. Putin tentará se inserir. A oferta da Rosatom ainda está na mesa. Peskov disse isso explicitamente. Haverá uma discussão diplomática sobre para onde o urânio vai fisicamente e quem fornece as garantias de segurança. A Rússia fará um forte lobby pelo seu próprio papel. O Irã vai preferir a custódia russa à americana. Vai haver uma negociação sobre a negociação. O bloqueio continuará até que a entrega física comece. Hegseth disse: o tempo que for necessário. O relógio de 400 milhões de dólares por dia está correndo. Esse é o mecanismo de pressão mantendo o Irã na mesa. E em algum lugar no fundo, a Ucrânia está assistindo a tudo isso. A cada dia que o fim da guerra do Irã é resolvido, mais rápido a atenção da OTAN e os seus recursos podem retornar ao flanco oriental da Europa. Putin sabe disso, e é por isso que ele tentará atrasar o acordo o máximo que puder enquanto parece estar ajudando. Mas a poeira nuclear está aparentemente se movendo. E se ela se mover, a guerra que começou no dia 28 de fevereiro de 2026 pode estar realmente se aproximando do seu fim. O que você acha? O acordo de entrega nuclear realmente se sustenta? Putin vai conseguir assumir a custódia do urânio do Irã? Deixe a sua opinião nos comentários. Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Esta história está acontecendo em tempo real. Fique atento. Vejo você no próximo vídeo.